Boa tarde a todos, espero que todos estejam ouvindo. Deixa eu abrir o meu microfone aqui. Boa tarde a todos, espero que todos estejam ouvindo. Esse é mais um webinar AKERT, eu sou o Guido Schwartzman, diretor de conteúdo, e vou mediar o nosso webinar de hoje, que é Dúvidas e Deveres do Rádio e da TV durante as eleições 2020. Reforço o pedido para que todos fechem os seus microfones e destaco que após a palestra da nossa convidada de hoje, teremos um tempo que vai ser reservado exclusivamente para perguntas e para a interação do público, que devem ser feitas preferencialmente pelo nosso chat. A gente vai ler as perguntas e aí os nossos convidados vão poder responder. Antes de mais nada, o nosso agradecimento especial ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, que é um parceiro histórico da AKERT e das emissoras de rádio e TV de Santa Catarina, especialmente ao presidente, o desembargador Jaime Ramos, e aos colegas da Ascom, Ana Patrícia e Jairo Guiza, que nos ajudaram a promover esse evento hoje, nos ajudam ao longo de todo o ano, não só a AKERT em si, mas a todas as emissoras de rádio e TV. Para fazer uma breve abertura, eu chamo o presidente da AKERT, Silvano Silva, que nos prestigia hoje aqui com a sua presença. Presidente, boa tarde. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Guido. Boa condução aí nesse nosso webinar, muito importante para a Radiodifusão de Santa Catarina, nossa Radiodifusão que é comprometida em fazer o melhor, né? E quero de antemão agradecer a todos que estão participando, muito importante que a gente tenha lisura nesse processo, tenha comprometimento, tenha qualidade, né, no que a gente vai fazer aqui em Santa Catarina, nessas eleições, como ocorre todos os anos onde há eleições, né? E também quero agradecer a Aline Paola, que é coordenadora de atividades judiciárias, que prontamente está atendendo o nosso pedido, seja bem-vinda, né? Muito obrigado, em nome da Radiodifusão, e tenham todos uma ótima tarde aí de muita informação, de muitas dúvidas tiradas, que a gente possa sair daqui assim, prontos, né, para iniciar esse processo eleitoral. Forte abraço, boa condução, Guido. Obrigado, presidente. Então, feita essa apresentação do nosso presidente, essa saudação, vamos então à apresentação da nossa palestrante hoje, Aline Paola de Gouveia Godoy, que é coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do TRE. Ela é formada em Direito pela Universidade Estadual do Maringá e pós-graduada em Direito Criminal pela Unicuritiba. Foi chefe de cartório por quase 10 anos, atuando nas zonas eleitorais de Canoinhas e de Guaramirim. Trabalha na Corregedoria do TRE desde janeiro de 2016 e assumiu a coordenadoria em julho de 2019. Foi a coordenadora do Grupo de Implantação do Processo Judicial Eletrônico no estado de Santa Catarina. Antes de mais nada, eu só queria, antes de passar a palavra para você, Aline, só queria registrar a presença aqui de alguns dos nossos vice-presidentes que estão com a gente, também nos prestigiam, além do presidente Silvano, a Neliege Souza, que é a nossa vice-presidente do Meio Oeste, a nossa vice-presidente adjunto daquela regional Marilene Caregato, Nelson Paulo, que é de Joaçaba, do Meio Oeste catarinense também, e o doutor Emerson, que é o nosso advogado, assessor jurídico da AKERT, que também está com a gente e vai poder nos auxiliar após a sua apresentação. Aline, então, boa tarde, a palavra é sua e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite de vocês, o convite da AKERT, em nome do TRE de Santa Catarina. Eu agradeço todo o trabalho da imprensa, da AKERT também, que vocês sempre trabalham conosco, né, desde o período que eu estava na zona eleitoral, isso já era verdade nos municípios menores, e aqui em Florianópolis eu tenho contato mais próximo com as grandes emissoras, né. Então eu agradeço imensamente a oportunidade, eu espero que nesse contato, que o Guido me disse que ia ser um bate-papo, né, a gente possa trazer algumas informações para vocês, tirar algumas dúvidas, e também levar, de repente, algumas dúvidas para o tribunal, para que a gente possa esclarecer, eventualmente, alguma coisa que eu não tenha resposta para vocês aqui hoje, né?
Como o Guido falou, eu trabalhei 10 anos no interior, fiquei 8 anos em Canoinhas, né, na minha saudosa Canoinhas. Foi o início da minha carreira profissional lá. E logo no início do meu trabalho, eu fui descobrir o que que era o rádio na vida de uma cidade pequena, né? Eu não fazia nem ideia de como a cidade pequena utilizava o rádio, né? De como o acesso as pessoas se informavam através dos meios de comunicação, diferentemente de uma cidade maior. Então, diversas vezes eu fiz intimação pelo rádio, né? Porque eu não conseguia contato com a pessoa, não tinha endereço, não tinha telefone, aí me falavam, não, põe na rádio, põe lá no programa do fulano, que a pessoa vai aparecer, dito e feito, né? Para mim aquilo era até meio surreal, assim, e daí logo no começo do meu trabalho, eu passei a entender como é que era o funcionamento do interior, e as rádios no interior têm uma função muito, muito grande, muito importante, assim como toda a imprensa. Então, aqui já, desde o início, assim, todo o meu respeito, o respeito do tribunal com o trabalho de vocês, tanto da imprensa escrita, falada, televisionada, tá? Então, vamos lá. Agora nesse nosso período, agora que parece que a gente, de repente, engrenou, né, no período eleitoral, depois que o TSE o Congresso Nacional fixou as novas datas da eleição, e na semana passada o TSE disparou as últimas resoluções com as alterações para essa eleição. Então a gente tem recebido muitos questionamentos, e daí no que tange a propaganda eleitoral eu separei algumas coisas, porque eu acho que não vale a pena a gente ficar indo ponto a ponto das questões de propaganda, porque é uma legislação muito extensa, então eu separei algumas coisas aqui que eu acho que podem ser importantes. Então, eu vou falar um pouquinho de pré-campanha, um pouquinho de enquetes, propaganda na internet, algumas nuances. Opa, alguém desativou o som da Aline. Só um momento, Aline, ativa o teu som, por gentileza, novamente, foi desativado. Onde é que vocês Voltou. me escutaram? A última coisa. Que a apresentação ela tinha a propaganda tinha muitas nuances e que você ia fazer um foco mais voltado para aquilo que realmente interessava para a gente. Isso. Então, assim, falar um pouco da pré-campanha, enquetes, alguma coisa de propaganda na internet voltada para o trabalho de vocês, também alguma coisa da programação normal, de rádio e TV, horário eleitoral gratuito, obviamente, né? Cumprimento de decisões liminares que eventualmente cheguem, alguma coisa sobre o debate, e daí eu já recebi alguns questionamentos antecipadamente, né? Aí eu vou tratar deles especificamente. E se porventura, aí vocês fiquem à vontade após a minha apresentação, eu fico à disposição para responder os questionamentos de vocês. Prometo não ficar muito nervosa, né? Nervosa eu já estou, mas vamos lá, né? Então, e antes de entrar efetivamente, assim, no tipo do nosso tema hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o objetivo da propaganda eleitoral, que já desde a época que eu trabalhava em cartório, eu achava que ficava um pouquinho em segundo plano, né? A gente escuta muito, é muito comum a gente receber muita denúncia no tribunal, falando contra a propaganda, né? As pessoas reclamando muito e tal, e eu gostaria de lembrar que, assim, o objetivo da propaganda eleitoral, porque ela tem um objetivo muito nobre dentro do nosso Estado democrático, né? O objetivo, basicamente, da propaganda eleitoral é levar o candidato, levar a conhecimento dos eleitores aquele novo candidato ou candidato já frequente, levar suas propostas, o seu histórico de vida, aquilo que ele tem para oferecer à população. E, de outro lado, como não poderia deixar de ser, é importante também para o eleitor ter contato com esses novos candidatos, para que ele possa saber, possa conhecer, né? Especialmente nos dias de hoje, em que é mais difícil, digamos assim, esconder fatos desabonadores das condutas, a propaganda ela é muito importante, porque assim, o eleitor pode ter contato com isso. Então, eu sempre digo assim que a propaganda eleitoral ela é um direito dos candidatos, mas ela também é um direito dos eleitores.
Eu acho que isso, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco de foco, né? Uma das coisas que me incomoda, às vezes, é no foco que se dá à propaganda eleitoral. Então, é bastante comum a gente ver reportagens, assim, na imprensa sobre o que pode, o que não pode na eleição, e eu acho que o foco da imprensa precisaria ser mais no sentido de informar para o eleitor para que serve a campanha, para que serve a propaganda eleitoral, né? Às vezes eu acho que o foco nisso, pode isso, não pode aquilo, ele desvirtua um pouquinho na cabeça do cidadão qual que é o objetivo daquela propaganda. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, assim, para a gente focar mais na face positiva, digamos, da propaganda, né? Para que o eleitor não fique se preocupando se a propaganda é vedada ou se não é, se é irregular ou se não é, porque isso quem tem que cuidar disso é o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, os demais candidatos, né? Para o eleitor, a gente tem que incentivar ele entender da necessidade da propaganda e para que ela serve. Bom, dito isso, eu passo agora para a minha apresentação aqui propriamente dita, com a alteração da data da eleição, que agora todos vocês já devem saber, ela passou para o dia 15 de novembro. Então, a propaganda eleitoral propriamente dita, né, aquela que começa a partir do registro dos candidatos, ela se inicia no dia 27 de setembro de 2020. Antes de 27 de setembro, todo tipo de propaganda com fins eleitorais que seja feito, ela é o que a gente hoje chama de pré-campanha, né? Vocês devem se lembrar que há 2 eleições, eu não me lembro o ano certo, o Congresso Nacional alterou a nossa legislação eleitoral, passando o período eleitoral de 90 para 45 dias. E a gente há de convir, né, que 45 dias é um período muito curto de campanha eleitoral, para que os candidatos pudessem se apresentar para a população em geral. Então, desde essa mudança na legislação, passou a ser permitida a pré-campanha. Lá na eleição, na última eleição municipal, era ainda uma legislação muito nova, a gente não sabia direito o que podia, o que não podia, o que era pré-campanha e o que não era, mas hoje, passadas 2 eleições, tanto o TSE já regulamentou melhor do que caracteriza, né, pré-campanha, e também a gente já tem decisões nesse sentido, né? Então, basicamente, né, todo tipo de campanha que é permitida no período eleitoral, em regra, ela também é permitida no período de pré-campanha. E a recíproca também é verdadeira. Então, o que é proibido no período eleitoral também é proibido na pré-campanha. Então, por exemplo, a outdoor pode na campanha eleitoral? Não. Então, outdoor não pode na pré-campanha. Pode realizar showmício no período eleitoral? Não, não pode. Então, também não pode, naturalmente, não se pode realizar showmício na pré-campanha. A única diferença que nós vamos ter de correspondência vai ser com relação ao impulsionamento de conteúdos. O impulsionamento de conteúdos, ele é permitido na campanha eleitoral, em determinados casos, porém, ele não é permitido no período de pré-campanha, tá? Então, essa é a única exceção à reciprocidade do período entre pré-campanha e período eleitoral. Então, de uma forma geral, os pretensos candidatos, os pré-candidatos, podem fazer elogios pessoais, exaltação, né, das suas qualidades, da sua história política, eles podem, inclusive, dizer que são pré-candidatos. Eles podem ir lá e dizer, olha, eu sou pré-candidato a concorrer à prefeitura de não sei das quantas, né? Isso não tem uma vedação. A única vedação que tem é que não haja pedido de voto, né? Essa é a vedação que tem. Então, por mais que o pré-candidato esteja lá falando das suas propostas, das suas ideias, da sua vida pregressa, que ele fez isso, ele fez aquilo, tal. Ele pode dizer que é pré-candidato, ele só não pode pedir voto, tá?
Então, nesse ponto, há sempre houve muitos questionamentos das rádios nesse ponto específico, né? Então, assim, eu posso fazer entrevista com candidato? Eu posso fazer debate com pré-candidato e tal? E assim, a resposta é sim. Os candidatos, os pré-candidatos, eles podem participar de entrevistas, de debates, de roda de conversa, eles podem postar nas redes sociais deles, né? Qual que é o cuidado que as emissoras de rádio e TV têm que tomar? É de não privilegiar nenhum candidato ou o grupo de candidatos, né, e tentando manter o máximo possível a isonomia do tratamento. Aline, Né? Essa questão de isonomia, a gente não tem, é um conceito... Oi? eu não sei se você está fazendo a apresentação ou ainda não fez, porque não está aparecendo ela aqui para a gente. Você não colocou ela ainda mesmo, né? Não, não, não. Ah, tá bem. Eu Obrigado, só pretendo desculpa te colocar quando interromper. tem... Desculpa, pode seguir. Tá. Uhum. Fica à vontade. Não tem problema. Então, a recomendação que a gente sempre faz em todo tipo, tanto de matéria jornalística, como de entrevistas, debates, é que se tente ao máximo possível garantir o tratamento isonômico, né, para que não seja aventado que as empresas estejam beneficiando um ou outro candidato, né, porque eles podem participar de encontros, seminários, congressos, né, à expensa do partido. Eles podem, inclusive, divulgar debate parlamentar, eles podem mostrar imagens, né, dos atos parlamentares, desde que também não haja o pedido de voto, né. E daí, até uma coisa que me perguntaram, tá, mas e daí se eu estou fazendo uma entrevista com um pré-candidato, e no meio da entrevista ele pede voto. E daí eu faço o quê? Né? E eu comentei, olha, assim, não tenho como dizer assim, o senhor vai fazer isso ou aquilo, mas eu acho que é importante sempre no início de cada entrevista deixar claro, né, que ali o objetivo da entrevista, que não pode pedir voto, e daí de repente que nem eu já vi acontecer, daí o radialista, entre aspas, né, tomar o microfone da mão e falar assim, olha, lembramos ao candidato que não pode pedir, não pode fazer pedido de voto, tal, né. Então, é esse o maior cuidado, assim, que as rádios têm que ter. E daí uma coisa interessante também, que vem bem claro nessa legislação, é que a divulgação de um posicionamento pessoal sobre questões políticas, mesmo nas redes sociais, ela não configura propaganda antecipada. Antes isso havia uma dúvida com relação a isso, então a pessoa física, né, a pessoa natural, no exemplo, eu poderia nas minhas redes sociais ir lá e dizer, olha, fulano é bom por isso, fulano é bom por aquilo, que não se entende isso como uma propaganda eleitoral. Né? E o único cuidado que se tem que ter nesse momento de pré-campanha são com aquelas pessoas que têm um programa ou que são profissionais de comunicação social, apresentadores, radialistas, que daí, para eles, no meio deles, há restrições um pouco maiores. Então, aí, para esses radialistas, apresentadores de programa, né, que são pré-candidatos, agora já teriam de ter se afastado tal, mas nesses casos é sempre bom consultar uma assessoria, né, pode ser a assessoria da CAET mesmo, para orientá-los de como proceder, porque no caso de comunicadores sociais que vão ser candidatos, a restrição é um pouquinho maior, porque a visibilidade deles é muito maior, né, do que dos demais pré-candidatos. Vamos ver. Com relação da pré-campanha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, daí depois, se vocês tiverem mais coisas, a gente pode continuar conversando. Eu fiz aqui uma observação, porque também são dúvidas que a gente recebeu várias agora nesse começo de período eleitoral, o pessoal perguntando bastante para a gente sobre as enquetes, né, se era permitido. Na verdade, a gente recebeu denúncia de enquete, né. Então, só para deixar claro que
a enquete, ela é permitida até o dia 26 de setembro deste ano. A partir do dia 27 de setembro, ela não é mais permitida, e aí as rádios, TVs, inclusive nas suas redes sociais, tem que tomar um cuidado para não fazer nenhuma divulgação de enquete, para não incorrerem em um tipo de propaganda irregular, né, e serem responsabilizadas. Com relação à enquete, era só uma atenção mesmo, e agora vamos partir para a nossa propaganda na internet, que ela vem sendo, né, eu acho que essa é a terceira eleição que a gente tem um incremento, assim, na quantidade de propaganda na internet. Na eleição passada, todo mundo há de se lembrar, né, que nós tivemos a grande diferenciação, né, do uso da internet ou não, que o candidato à presidência com menor tempo de TV e rádio foi o candidato eleito, né, a grande parte da propaganda dele foi feita na internet, grande parte da moção do público dele foi feita através de redes sociais e meios de comunicação, né. Então, desde a eleição passada, a gente teve uma quebra de paradigma, digamos, né, que antes havia uma briga muito grande pelo tempo de horário eleitoral gratuito, e nós vimos que na eleição passada isso acabou não impactando tanto, porque o candidato que tinha maior tempo de TV e de rádio, que era o Geraldo Alckmin, ficou, não me lembro nem qual foi a colocação dele, né. Então, já de início, eu chamo a atenção para uma vedação muito importante, né, para as empresas de rádio, televisão, que em hipótese alguma, né, é permitido propaganda eleitoral nos sites das rádios e das TVs. Por que isso? Porque não é permitida propaganda em sites de pessoa jurídica, propaganda eleitoral em sites de pessoa jurídica, né? Então, em hipótese alguma, as rádios, as TVs vão poder lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, fazer propaganda eleitoral, né? Então, isso, já de cara eu chamo atenção para esse fato, porque às vezes se tem a ideia de que nas redes sociais se pode tudo, só que para pessoa jurídica não se pode nada, né, de propaganda eleitoral, porque é uma vedação legal a respeito disso. Então, a propaganda na internet, ela inicia-se a partir do dia 27 de setembro, inclusive, né, no dia 27 já pode, e hoje em dia ela pode ser feita no site do candidato, do partido, da coligação, pode ser no blog, no Instagram, e da pessoa física também, da pessoa natural, né, como eu, por exemplo, pode ser no meu blog, no meu Instagram, no meu Facebook e tal. Qual que é a diferença? O site do candidato, do partido ou coligação ou do representante dessa campanha pode ter a propaganda e eles podem impulsionar os conteúdos. Então, se eu sou sou candidata a prefeito da cidade tal, eu tenho lá o meu blog, eu tenho minha página no Facebook, eu posso impulsionar a minha propaganda eleitoral lá. Porém, quem não é candidato, né, a página que não é do partido, a página da minha mãe, por exemplo, ela poderia fazer propaganda para mim, mas ela não pode impulsionar conteúdo. Por quê? Porque o impulsionamento de conteúdo necessita da informação de que é um conteúdo patrocinado de eleição, tem que constar o CNPJ da campanha e tem que constar os valores que foram gastos, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, que às vezes acontecem coisas, às vezes os candidatos não ficam nem sabendo. Nossa, tem um eleitor lá muito animado, muito animado. Ele vai, faz campanha, nossa, eu vou patrocinar aqui meu candidato, né? E mal sabe ele que pode estar levando o seu candidato a incorrer numa infração eleitoral, né, de propaganda eleitoral, porque então, só relembrando, candidato, partido ou coligação é que podem impulsionar conteúdo, tá? Outra coisa importante, só é possível fazer um impulsionamento
cuja ferramenta seja daquele próprio site. Pode ser o Facebook ou o Instagram, por exemplo, né? Então, não é permitido que se usem ferramentas externas, aplicativos externos para fazer esse impulsionamento. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o WhatsApp não tem ferramenta própria de impulsionamento, né? Então, por isso que a gente tem um processo correndo no TSE por causa disso, pelo uso, se apura o uso por um determinado candidato de disparos de mensagens em massa que foram feitas irregularmente. E por quê? Porque esses disparos foram feitos no WhatsApp, e o WhatsApp não tem ferramenta de impulsionamento de conteúdo, tá? Então, somente onde tem aquela possibilidade de você patrocinar a tua postagem é que é permitido pela legislação eleitoral, né? E já que eu mencionei, né, sobre o WhatsApp, uma coisa interessante dessa eleição é que agora ficou claro na legislação, havia um debate, né, uma discussão judicial a respeito disso, agora ficou claro que os grupos de WhatsApp, os grupos restritos de pessoas físicas, com um número restrito de participantes, eles não incidem em propaganda eleitoral, eles não se submetem às regras de propaganda eleitoral, né? Então, o seu grupinho lá da família pode continuar falando, né? Porque, assim, em regra, não tem problema nenhum, porque ele não se submete às regras da propaganda eleitoral, né? Isso foi, a legislação deixou bem clara neste ano, então, para que não pare dúvidas a esse respeito. Eles entendem que é um grupo em que as pessoas se inscrevem voluntariamente, ou então elas têm possibilidade de sair do grupo, né? Uma vez adicionadas, se elas não quiserem ficar lá, elas podem sair sem problema nenhum, né? E daí, só, com relação ao impulsionamento. Pronto, né? Uhum. Então, tá. Com relação ao impulsionamento de conteúdos, a gente tem recebido muitas dúvidas aí. Acho que é toda vez que entra alguém, acaba mutando. Foi. Isso. Uhum. Então, com relação ao impulsionamento de conteúdos, só relembrando algumas coisas que eu já falei, né? Ele vai ter que ser identificado inequivocamente como tal, tem que estar lá, né? Propaganda eleitoral. Ele só pode ser contratado por partidos, coligações e candidatos e representantes de candidaturas. Ele é vedado para as pessoas físicas. Ele tem que ser contratado diretamente com o provedor do conteúdo, o Facebook, o Instagram. Agora eu não me lembro outro, né? Mas os mais comuns são o Facebook e o Instagram. E uma coisa interessante para essa eleição: esse impulsionamento de conteúdos, ele só pode ser utilizado para promover positivamente aquele candidato. Ou seja, ele não pode ser usado para propaganda negativa, para atacar um outro candidato, tá? Então, isso também era uma discussão que teve na eleição passada, isso ocorreu bastante na eleição passada, e agora a legislação já vem clara nesse sentido, né, que não pode propaganda negativa ser impulsionada. E uma outra questão importante agora para essa eleição é a questão, o primado da livre manifestação do pensamento, né? Então, assim, a regra é uma regra constitucional, né, da livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, nós temos no nosso Estado democrático de direito, a livre manifestação do pensamento é a regra, né? E somente em caso de abusos ou de anonimato é que a Justiça Eleitoral vai poder intervir nessa situação, né? E essa legislação traz uma diferença grande entre anonimato e entre eleitor identificado ou identificável.
Então, essa nova resolução, ela utiliza o Marco Civil da Internet como paradigma, e, diferentemente de em outros períodos, se entende que só é considerado anônimo, só é considerado um perfil anônimo, aquele perfil que tentado, uma vez tentada a identificação, não foi conseguido. Então, aquele perfil, mesmo que você, por exemplo, se eu tivesse um perfil, sei lá o quê, eu tivesse um perfil com um pseudônimo, com outro nome, né? E eu fizesse uma postagem, alguém entrasse com uma representação na Justiça Eleitoral, né, alegando que aquela postagem era anônima, porque não podia se identificar. Se o provedor de conteúdo fosse capaz de me identificar, de dizer, ó, essa postagem foi feita através do IP número tal, a partir disso poderia ser feita uma busca, né, uma quebra de sigilo para identificar. Então, uma vez identificada a pessoa, não se caracteriza o anonimato. Então, só vai caracterizar o anonimato quando não houver nenhuma possibilidade de se descobrir quem que é aquele autor. E o simples anonimato, ele não é suficiente para retirar uma propaganda do ar, né? A propaganda só vai poder ser retirada do ar no caso de ofensa à honra, ou divulgação de fatos insabidamente inverídicos, né? Então, houve um tempo em que o fato de não poder ser identificado uma pessoa, quem fazia aquela propaganda, já implicava na sua retirada do ar, mas hoje não é mais assim, né? Através do Marco Civil da Internet, houve uma mudança na legislação e passou-se a adotar essa categoria de identificado ou identificável, né? E no mesmo passo disso, da permissão da livre manifestação do pensamento, uma outra coisa que se confunde muito, às vezes acontece com vocês, né, colegas da imprensa, é que a simples crítica a partido político ou candidato, ou determinada obra, determinado projeto, isso não configura uma propaganda irregular, né? Isso não configura uma irregularidade. Então, a simples crítica, ela não vai configurar em uma irregularidade, a menos que seja provado que há um excesso, né? De repente, todos os dias aquela rede, aquele jornal está ali malhando aquele candidato, aí pode ser, por meio de um processo judicial, claro, provado que houve um excesso, um favorecimento em favor de um outro candidato. Mas, em regra, a simples crítica, né, ela não implica numa propaganda, ela não implica numa propaganda irregular. Do mesmo modo que a manifestação espontânea na internet de pessoas físicas, né, lá no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter, né, como é tão comum, mesmo que seja uma crítica ou um elogio a candidato, ela também não é considerada uma propaganda eleitoral. Então, a gente vê que com essas normas que eu falei, nós temos agora uma primazia da livre manifestação do pensamento na propaganda eleitoral. Porque a gente sabe que nem só a propaganda eleitoral positiva é que nos interessa. É dever do eleitor, é um direito do eleitor também ficar sabendo de coisas erradas, né, que eventualmente os seus candidatos tenham feito, do mesmo modo que é direito deles saber as coisas boas que eles fizeram também. Então, na realidade, é a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, que agora vem positivado nessas resoluções do TSE. Então, isso, a meu ver, assim, foi uma grande evolução das resoluções neste ano, nesse sentido, especificamente da livre manifestação do pensamento, né? Aí, só para finalizar, só lembrando que qualquer propaganda política paga na internet, ela é vedada, com exceção do impulsionamento, né?
E também a proibição de veiculação de propaganda eleitoral em sites, blogs de pessoa jurídica, né? E nesse contexto também, a Justiça Eleitoral só vai intervir quando tiver ofensa às regras eleitorais, direito à honra, ou veiculação de notícias falsas, né? Então, o objetivo, até porque a Justiça Eleitoral tem, a gente promove, faz toda a eleição, né? Toda a eleição é feita pela Justiça Eleitoral, que é uma justiça híbrida, né? Nós temos uma parte administrativa muito grande e uma parte judicial um pouco menor, né? Então, a gente não tem como cuidar de uma forma ampla da propaganda eleitoral, porque nós temos as limitações de servidores, limitação financeira e tudo, né? Vamos lá. Então, agora, depois de falar um tanto, eu vou passar a falar sobre as obrigações e deveres do rádio, da TV em relação à propaganda eleitoral. Eu fiz a minha apresentação com base em alguns questionamentos que vocês deixaram e também com base em algumas coisas, algumas questões que eu acho importantes mesmo passar para vocês, porque da minha experiência anterior, né, tanto de cartório como aqui de tribunal, são questionamentos que sempre são feitos, e que por mais que a gente ache que isso todo mundo já sabe, às vezes a gente verifica que tem umas rádios que são menores, às vezes com pessoas, tem 1, 2 pessoas na rádio só, às vezes as pessoas não têm experiência, então é sempre bom relembrar. Então aqui eu peço desculpas àqueles que já conhecem bastante a normativa eleitoral, né, mas para trazer alguns pontos que para quem está começando aí, e a gente sempre vê pessoas novas, né, felizmente, podem ser importantes para o trabalho, né. Então, com relação às obrigações, os deveres da rádio, né, que é o nosso tema principal, a primeira coisa importante no calendário eleitoral agora, né, depois dessa mudança, foi que a partir de 11 de agosto, né, já é vedado transmitir programa apresentado por pré-candidato, né. Então, aqueles que já sabiam ser pré-candidatos, já deveriam ter se afastado a partir do dia 11 de agosto. O não afastamento pode implicar no não deferimento do registro de candidaturas, né, porque seria uma condição de elegibilidade para eles. E com relação à programação normal de TV, de rádio de televisão, as restrições, elas começam a partir do dia 17 de setembro, 10 dias antes, né? E daí é aquele momento em que passa a ser vedado para as emissoras de rádio e televisão, na sua propaganda normal, transmitir imagens da realização de pesquisa, em que se possa identificar os eleitores, em que aqueles profissionais da classe artística, que vão ser candidatos, não podem mais exercer sua função, veicular filmes, novelas, reportagens, mesmo que dissimuladas, que enalteçam ou prejudiquem determinado candidato, também divulgar nome de programa que tem o nome do pré-candidato, né, que mesmo que o nome seja igual ao nome dele, também isso não é permitido a partir do dia 17 de setembro. Isso é bastante comum no interior ainda, né, é comum que tem alguns radialistas, apresentadores que têm uma proeminência grande na comunidade, né, e eles acabem se candidatando, tal, então tem que tomar esse cuidado, né, para não ter nenhum problema no registro da candidatura mesmo, né, não é nem só uma questão de propaganda eleitoral. E daí, nesse ponto da programação normal das emissoras, isso já era uma questão de decisão judicial, agora está pacificado, né, que o simples convite dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas
para participar de entrevistas, né, pelas rádios e pela TV, por si só, ele não caracterizaria um abuso, né? Então, é permitido as rádios, as TVs convidarem os pré-candidatos mais bem colocados, e, em regra, isso não caracterizaria abuso, mas, como eu já disse, é necessário que as emissoras tentem manter ao máximo a isonomia, né, para não terem problemas. Ah, mas Aline, o que é isonomia, né? Eu também não sei o que é isonomia, né? Mas, digamos assim, eu pensando, né, numa cidade pequena, como eu trabalhei em Canoinhas, né, 60 mil eleitores na zona eleitoral toda, 4 municípios, né? Se eu fosse dizer ali, por exemplo, olha, convide todos os pré-candidatos a prefeito, né? Ah, e para vereador, convide o mesmo número de candidatos de cada grupo político do município. Mas isso não é uma regra, não existe uma regra na legislação para dizer, o que é isonomia, né? Então, a isso a gente tem que aplicar o bom senso mesmo, né? E agora, com relação à obrigação das emissoras. Então, nós estamos no momento prévio da primeira grande obrigação das emissoras, né, que é comunicar à Justiça Eleitoral o nome dos seus representantes, designar o seu e-mail, o telefone para receber mensagem instantânea, né, para que a Justiça Eleitoral possa contactá-los. E fala assim, nossa, Aline, mas como é que eu sei para onde que eu tenho que mandar, para quem que eu tenho que dirigir esse e-mail, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês, ali no site do TRE, onde é que vocês verificam qual é o e-mail que vocês têm que mandar essa informação. Espera aí que tá dando problema aqui na pecinha, sabe, que tá operando a máquina. Peraí, deixa eu abrir uma guia aqui, acho que vai ficar mais fácil. Aqui. Estão vendo uma guia do Chrome? Sim? Tá. Então, para vocês verificarem qual é o e-mail, qual o telefone do cartório eleitoral a que vocês devem se reportar, vocês vão no site do TRE de Santa Catarina. Aí vocês vão lá em eleitor e eleições. Aí, aqui vocês vão ter endereços e contatos dos cartórios eleitorais. Aí vocês vão clicar e vão digitar o município, por exemplo, Florianópolis. Aí aqui vocês já vão ver, né, qual que é o endereço, qual que é o telefone. Aí aqui vocês também vão ver maiores informações, vão ver lá assim, qual que é o e-mail da zona eleitoral, tá? Ali vai estar o nome do chefe de cartório, inclusive, do juiz eleitoral, do promotor. Então, é aqui que vocês vão buscar. Já me adiantando um pouquinho com relação a isso, a partir da semana que vem vai estar disponível o sistema Auge. E para quem já atuou em outras eleições, é um sistema em que nós fazemos o cadastramento das emissoras para que vocês tenham acesso quais são os representantes dos partidos políticos que vão entregar as mídias para vocês e para que os representantes das mídias, dos partidos políticos, possam saber em qual endereço eles devem entregar as mídias do horário eleitoral gratuito. Então, isso, a partir de segunda-feira, vai estar disponível aqui, ó, em Eleições Municipais 2020. Vai ter uma portinha aqui, digamos, que vai estar propaganda eleitoral, e vai estar disponibilizado nesse ponto aqui. Nós ainda estamos finalizando alguns ajustes no sistema de cadastro de emissoras,
mas na segunda-feira ele já vai estar disponível. E daí aqui também, já aproveitando, né, aqui nesse portal aqui das eleições, é o lugar onde as pessoas podem fazer inscrição para mesário, consultar local de votação, justificativa eleitoral, aqui, situação eleitoral, o eleitor pode consultar como é que está a situação dele, cadastrado, não cadastrado, cancelado. Aqui tem acesso às normas do TSE, aqui, por exemplo, em normas e documentações, clicando aqui, bom, eu não vou abrir aqui porque não vai compartilhar, mas tem todas as resoluções do TSE, por exemplo, olha só. Aqui, por exemplo, ó, tem o novo calendário eleitoral, que foi aprovado há poucos dias, né, no dia 20 de agosto, faz uma semana. Aí aqui já tem a norma consolidada do calendário eleitoral. Aqui tem a norma de propaganda, de registro, de pesquisas. Então, todo o normativo que a gente utiliza nas eleições estão aqui. E isso facilmente vocês podem encontrar através aqui do site do TRE de Santa Catarina. E tem outras opções aqui, mas só para falar para vocês que, então, a partir de segunda-feira, o Sistema Auge vai estar disponível aqui, eleitor e eleições, eleições municipais, vai estar aqui abaixo de prestação de contas, vai estar a propaganda eleitoral. Então, voltamos aqui. Então, depois, vocês podem encaminhar por e-mail mesmo para as zonas eleitorais essa informação, lembrando de como fazer constar o número do telefone, em que vocês recebam mensagem instantânea, WhatsApp, né? E após isso, os cartórios eleitorais encaminharão uma chave de acesso para que vocês acessem esse sistema Auge, né? Vocês devem lembrar da eleição passada, que a gente encaminhou para vocês por e-mail essa chave de acesso. Junto com a chave de acesso, a gente encaminha um tutorial para vocês acessarem lá e fazerem o cadastro de vocês. E depois disso, todas as comunicações que nós formos fazer, a gente vai lá nesse sistema, vai ver qual que é o cadastro, vai ver quem que é a pessoa responsável e vai enviar por mensagem instantânea ou por e-mail para vocês. Então, daí fica uma forma mais fácil de comunicação. Vocês devem se lembrar que antigamente tinha que ir lá no cartório, né, levar fichinha, ficava uma bagunça, assim, né? Hoje em dia já está mais organizadinho, né? O sonho de consumo seria se tudo fosse pela internet, né? Se tudo, as mídias transitassem todas pela internet, mas ainda não chegamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade, aqui eu já falei bastante tempo, vou dar uma corrida aqui, chegamos no horário eleitoral gratuito, né, que é a fonte maior de dúvidas, né, que nós recebemos lá, e também um momento de muita importância para a propaganda eleitoral, para a justiça eleitoral e para os cidadãos. Então, eu vou tratar aqui de uma forma geral de formatos, horários, canais de recebimento de mídias. Então, para quem que a veiculação é obrigatória? É obrigatória para as emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as emissoras de TV que operam em VHF e UHF, e para os canais de TV por assinatura, sob a responsabilidade do Senado, da Câmara, das câmaras legislativas, de Câmara Municipal, né? Então, uma dúvida que a gente recebe com frequência é com relação assim, eu tenho uma rádio na web, eu preciso transmitir horário eleitoral? Não, porque não está previsto na legislação. É a mesma coisa esses canais que são totalmente na web, que são na internet. Também, pelo menos por enquanto, não tem essa necessidade. Uma questão que eu chamo a atenção de vocês, que a gente viu bastante na eleição passada, de algumas emissoras, especialmente de rádios comunitárias, que alegavam que elas não sabiam que tinham que transmitir o horário eleitoral gratuito, né? Então, até eu sei que tem uma associação, né, das rádios comunitárias, que é importante divulgar isso, porque o fato da empresa desconhecer que ela tem a obrigatoriedade de divulgar não é exime da divulgação,
Então, é importante, até não sei se a CAERT pode fazer isso, né, divulgar para essas emissoras comunitárias da obrigação que elas têm de fazer essa divulgação. Ah, tá. Uhum. Eu me lembro que na eleição passada, nós enviamos uma comunicação, era uma associação deles, agora eu não me lembro o nome, mas enfim, voltando aqui. Então, agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu acho que fica mais fácil, né, para vocês visualizarem as datas e horários do horário eleitoral. Está aparecendo na minha tela? Tá sim. Tá sim. Tá? Uhum. Então tá. Então, para este ano, o horário eleitoral gratuito no primeiro turno, ele vai ocorrer entre 9 de outubro a 12 de novembro de 2020. Lembrando que a eleição, ela ocorre no dia 15 de novembro. No segundo turno, nas cidades onde houver, que pode ser segundo turno em Blumenau, Joinville ou Florianópolis, né? A propaganda vai ocorrer de 20 até 27 de novembro. E para quem está começando, assim, como é que funciona? Como é que eu vou saber quando que vai ser? Como é que vai funcionar o horário eleitoral, né? Então, para aqueles que estão começando, vai chegar um momento da eleição, que seria entre 26 de setembro até o dia 7 de outubro, em que a Justiça Eleitoral vai convocar as emissoras de rádio e de televisão para uma reunião que nós chamamos de reunião no plano de mídia, né? Então, essa reunião ela é destinada aos partidos políticos concorrentes ao pleito, e as coligações também, e os representantes das emissoras de rádio e televisão. Nessa reunião, nós fazemos a distribuição do tempo de propaganda de cada partido, é feita o sorteio da ordem de veiculação da propaganda em rede para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito. Então, assim, sorteia-se o primeiro dia e, na sequência, ele vai sendo em sequência, sempre quando o último passa a ser o primeiro. A elaboração do plano de mídia, que é feito no sistema da Justiça Eleitoral, chamado HE, e, por fim, a definição das emissoras que serão as geradoras da propaganda em rede, né? A definição das emissoras geradoras, ela pode ser feita por consenso, né? Então, às vezes, como aconteceu na eleição passada aqui em Florianópolis, as emissoras de TV, né, no caso, fizeram um acordo e definiram entre elas quem iria fazer a geração de qual dia a qual dia. Se não há esse acordo entre as emissoras, aí normalmente é feito um sorteio pelo juiz eleitoral, definindo-se o período em que cada um vai fazer a geração da propaganda em rede. Mas isso é passível de acordo se essa for a vontade, né, das emissoras. Né? E só lembrando algumas regrinhas, né, que é vedada a veiculação da propaganda paga, né, no horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, não é permitida utilização comercial, propaganda realizada com a intenção de promover marca ou produto, as emissoras não podem fazer cortes instantâneos ou nenhum tipo de censura nessa propaganda. As mídias poderão ser entregues tanto de forma física ou encaminhadas eletronicamente para as emissoras, conforme deliberado na reunião para elaboração do plano de mídia. Mas daí esse ponto é interessante porque a decisão
né, sobre receber de forma física ou eletrônica, ela cabe à emissora, de acordo com a sua possibilidade técnica, né? Opa. E não aos partidos políticos. Bom, com relação aos requisitos técnicos, as mídias elas têm que vir com a claquete, né, já com as mesmas informações do mapa de mídia, elas têm que vir inequivocadamente identificadas, para que as emissoras não tenham que ficar adivinhando qual é a mídia que vai ser realizada, veiculada, elas têm que ser individuais, né, cada propaganda eleitoral tem que vir numa mídia individual, a emissora deve dar um recibo, né, para o partido, para o representante do partido político, e elas deverão sempre ser armazenadas em meio compatível com a emissora, conforme foi estabelecido na reunião do plano de mídia. Na última eleição, aqui em 2018, a maioria das emissoras já encaminhou para a Justiça Eleitoral com antecedência quais eram os requisitos, né? Então, a NSC encaminhou para a gente qual era quais eram os requisitos das mídias que eles iam receber, a Band. Então, isso é uma coisa interessante tanto das rádios como das emissoras de TV fazerem, comunicarem o cartório eleitoral já antecipadamente, porque isso a gente já pode fazer constar na ata da reunião do plano de mídia, já informar os partidos e as coligações com antecedência sobre esse formato. Então, como eu falei, né, poderá haver acordo para fixação da empresa geradora ou pela ordem e tal, e não havendo acordo, normalmente vai haver sorteio. Bom, agora passamos para as regrinhas da propaganda em bloco. Lembrando que a propaganda em bloco, agora ela é destinada somente para a eleição majoritária, ou seja, para a eleição de prefeito e vice-prefeito. Então, ela vai acontecer de 9 de outubro a 12 de novembro, de segunda a sábado, serão 2 programas diários, 10 minutos cada programa, e tanto a rádio como a TV deverão transmiti-los. Na rádio, no período da manhã, vai ser das 7 às 7h10, à tarde, das 12 às 12h10, e na TV, à tarde, das 13 às 13h10, e à noite, das 20h30 às 20h40. Agora, deixa eu ver aqui. Opa! Voltei? Sim, você está Tá me vendo? Você está tudo bem, só que não está apresentando. A apresentação caiu. Ah, tá. Aline, Então, aproveitando, a gente já está com 1 hora de apresentação. Eu acho que a gente poderia seguir por mais uns 10 minutinhos para ter mais uns 20 de pergunta e resposta e a gente encerrar às 4 horas. Pode ser? Sim, tranquilo. Então, com um lembrete aqui, né, com relação ao problema de entrega na mídia, entregou a mídia, o partido não entregou, ou não tem condições técnicas de veiculação, vai ser retransmitido o último programa. Se não tiver nenhum programa ainda, vai transmitir a mensagem da Justiça Eleitoral, ou a plaquinha lá dizendo que é horário reservado à propaganda eleitoral gratuito. Se o tempo da gravação for superior ao permitido, a emissora vai cortar o final. E a duração insuficiente também vai preencher com o horário reservado da propaganda eleitoral gratuito ou uma outra mensagem que seja disponibilizada pela Justiça Eleitoral. Agora, com relação às inserções, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Opa. Com relação às inserções, do mesmo modo, elas vão ser de 9 de outubro a 12 de novembro,
de segunda a domingo, serão 70 minutos diários, serão inserções de 30 ou 60 segundos, a critério dos partidos políticos, e elas deverão ser distribuídas ao longo da programação, entre as 5 e as 24 horas. E nos seguintes blocos de audiência, né, entre 5 e 11, entre 11 e 18, entre 18 e 24. Qual que é a regra? A empresa deverá distribuir de forma igualitária, de forma proporcional, Aline, dentro por um desses motivo blocos de não está audiência. aparecendo a apresentação inteira. Eu acho que tem Tá. que colocar ela em tela cheia ali. Agora, isso. Foi? Não, novamente não, acho que é algum zoom. Não. Talvez deixar naquele outro formato estava funcionando melhor até. Assim, tá indo? Isso, assim tá indo. Assim tá ok, pode ser, vamos seguir assim então. Estão conseguindo enxergar isso aqui? Tá um pouquinho pequeno, Bom, mas tá melhor, pelo menos tá inteira aqui a informação. Então, bom, essas são as regras para as inserções. Lembrando que tudo isso vai constar do nosso manual de propaganda eleitoral, que no início de setembro provavelmente já vai estar disponível para vocês baixarem no site do TRE. Tá? Então, todas essas informações vão estar lá, tabuladinhas, assim, da forma que eu estou colocando aqui, tá? Vamos passar para algo mais... Isso daqui é a divisão do segundo turno. No segundo turno, o que muda com relação às inserções é que são 25 minutos diários, né? Deve ser só para majoritária, obviamente. Aí, com relação, que isso é uma questão que sempre dá muita discussão, né? Na reunião do plano de mídia, com relação ao horário em que devem ser apresentados tanto os mapas de mídia quanto as mídias. Então, isso aqui que eu apresento para vocês é a regra geral. Né? Tudo isso pode ser tratado na reunião do plano de mídia, e desde que haja acordo, pode ser acordado entre as emissoras e os partidos políticos. Mas a regra é que os mapas de mídia, eles sempre vão ser entregues até às 14 horas da véspera da veiculação. No caso de sábado, domingo e segunda-feira, sempre serão apresentados até às 14 horas da sexta imediatamente anterior, e no caso de feriado, até às 14 horas do dia útil anterior. Lembrando que isso aqui é o que consta da previsão legal, né? Nada impede que haja acordo entre as emissoras e os partidos políticos, que deverá constar da reunião do plano de mídia, né, da ata. No caso das mídias, né, com as gravações, elas deverão ser entregues todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, para propaganda em rede, 6 horas antes do previsto, para o início da transmissão. No caso de inserções, 12 horas do início da transmissão, né? No caso das inserções. Voltei aqui? Sim, tudo certo. Estamos te vendo. Sim. Então tá. E... Com relação aos programas do horário eleitoral, eles devem ser guardados pelo prazo de 20 dias, né, aqueles transmitidos pelas emissoras de até 1 kW, e pelo prazo de 30 dias pelas demais. Deixa eu tirar esse áudio da moça aqui. Peraí.
Com relação às liminares, né, eventuais liminares que vocês recebam para o cumprimento de decisões, entre o dia 26 de setembro de 2020 e 18 de dezembro, o horário de cumprimento das liminares é das 8 da manhã às 24 horas, tá? Salvo quando o juiz eleitoral determinar que sejam feitos em outros horários. Mas esse aqui, em regra, é o horário de cumprimento das liminares, que eventualmente vocês receberão. Por isso é importante de colocar o endereço correto, o telefone correto, para informar a Justiça Eleitoral. E o tempo mínimo de comunicação, para que vocês possam incluir no próximo bloco, tem que ser pelo menos 1 hora antes. Então, se vocês receberem essa comunicação com menos de 1 hora antes do início do horário eleitoral gratuito, do próximo bloco, vocês vão colocar no próximo, né? Que o tempo mínimo é de 1 hora. Bom, vamos lá. E algumas perguntas que eu recebi de vocês antecipadamente, né? Perguntando o seguinte: se entrevistas publicadas nas redes sociais das emissoras estão sujeitas às mesmas regras da programação? Nesse caso, a resposta seria não, porque as restrições às rádios e às emissoras de TV, elas se referem à programação normal e ao noticiário, né? No entanto, é importante não esquecer as vedações que são impostas a todas as pessoas jurídicas, né, de impossibilidade de veicular propaganda eleitoral, mesmo na pré-campanha, e também de conferir tratamento isonômico, né, a todos os pré-candidatos. Uma outra aqui, né, muito comum nesse momento. Entrevistas de prefeitos em exercícios sobre a Covid-19 e outros temas. Ferem a isonomia? Quais cuidados tomar, né? Assim, eu sempre vou dizer assim que teoricamente não fere, né? Se a entrevista ela tem um objetivo puramente educativo, de instrução, de orientar a população, não há vedação. Na verdade, a legislação eleitoral permite que a partir do dia 1º de julho sejam veiculadas propagandas institucionais com esse objetivo, né? O que se tem que tomar cuidado ali a possibilidade daquele prefeito fazer uma propaganda pessoal ali nesse momento, né? E aí a rádio tem que tomar todos aqueles cuidados que a gente já falou, para não ferir isonomia nem nada, e não fazer propaganda na rádio, né, na imprensa. Outro questionamento. Entrevistas eleitorais em função do distanciamento social, por exemplo, ferem a isonomia? Bom, com relação a isso, não há previsão específica na legislação sobre isso, mas eu acho que tanto a entrevista feita à distância ou por meio de aplicativo seria mesmo modelo, né, de entrevista feita pessoalmente ou com a pessoa ali na rádio, né? Então não vejo diferenciação. Daí questionaram sobre eventuais comentários de pessoas em matérias jornalísticas, que às vezes os repórteres ficam numa situação, uma saia justa, né? No caso, assim, de uma manifestação espontânea de uma pessoa durante uma entrevista, né? Então, nesse caso, mesmo que seja uma elogio ou uma crítica, ela não é considerada uma propaganda eleitoral, né? Não incidindo as regras, desde que aquilo não tenha sido feito por um perfil falso, se for um caso de uma rede social, né? Ou então que não esteja ofendendo a honra ou a imagem de uma pessoa, ou divulgando fatos sabidamente inverídicos. Outra, se as emissoras podem veicular propaganda das prefeituras no segundo semestre de 2020,
se a administração poderá realizar publicidade institucional relacionada ao enfrentamento da pandemia e a orientação da população. Sim, né, a partir de 1º de julho de 2020 é permitida a realização desse tipo de campanha institucional por força do previsto na própria resolução do calendário eleitoral, então não há vedação, porque nós estamos num período excepcional, né, então a lei, a resolução do TSE, no caso, né, faz ela excepção. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Espero que eu não tenha falado muito rápido. E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse PowerPoint que eu fiz. Ele é meio bem enxuto, assim, mas eles têm uns quadrinhos legais. E também relembro que, em breve, eu acho que lá pelo dia 4, 5 de setembro, o nosso manual de propaganda eleitoral, já tradicional ali da Corregedoria, vai estar à disposição, a gente vai colocar na internet, vai poder ser baixado por vocês. E, eu estou vendo aqui que o pessoal está falando, né, que seria interessante, eu vou passar para o Guido esse material e ele pode compartilhar com vocês, tá? Agora eu fico à disposição. Aline, foi uma aula, acho que foi muito didática, ajudou muito a gente no ponto a ponto, esclareceu já muitas dúvidas, mas o pessoal tem bastante outras dúvidas, algumas vão se repetir. A gente vai fazendo um ping-pong para tentar resolver o máximo que der. Eu aviso aos demais participantes, se eventualmente a gente bater 4 horas e não forem todas respondidas, a nossa assessoria jurídica vai responder o que estiver ao nosso alcance, senão a gente interage com a Aline novamente e ela nos ajuda a gente enviar as respostas por escrito. A apresentação a Aline vai nos disponibilizar, eu vou mandar todos por e-mail, e a gravação do nosso webinar também vai estar disponível para quem quiser assistir, compartilhar com mais alguém ou eventualmente não tenha conseguido nos acompanhar aqui ao vivo, conjuntamente com todo mundo. Aline, a primeira pergunta que eu faço é com relação aos debates eleitorais, né? São duas coisas que preocupam com relação aos debates eleitorais, 3, na verdade. A primeira, a questão da Covid, vai haver alguma orientação com relação a aglomerações ou não, ou seguindo os protocolos, isso pode ser realizado em estúdio. A segunda questão é se eventualmente uma emissora pode realizar no modelo em que nós estamos fazendo aqui o debate, ou seja, por vias de plataformas de videoconferência. E a terceira é, em caso da transmissão por vídeo, por uma emissora de rádio na internet, ela precisa ter audiodescrição ou um tradutor de Libras? Bom, com relação ao debate ser realizado por videoconferência, esse tipo de coisa, não há nenhuma previsão na legislação, mas eu também não vejo nenhum problema por essa realização, desde que sejam respeitadas, né, as regras estabelecidas para o debate. O fato dela ser presencial ou não ser, não vejo nenhum problema. Então, eu acho que seria, como a gente está numa nova situação, seria adaptar as regras às regras que a gente tem no debate, para um debate que é realizado por videoconferência, né? Com relação a essa questão de aglomeração, esse tipo de coisa, as regras de saúde pública sanitárias aqui no nosso estado, elas não vão ser definidas pela Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral não tem competência para atuar sobre isso, né? Tanto é que, quando o governador decretou o estado de pandemia, de emergência aqui em Santa Catarina, imediatamente o TRE, nós passamos a trabalhar de casa, porque no caso de saúde pública, quem tem o poder, a gente não responderia nem ao TSE, no caso, mas sim ao governador do estado, porque é ele que tem a competência. Então, no caso dos municípios, qualquer aglomeração, qualquer evento público vai depender das regras estabelecidas naquele município, ou no caso do estado, se eventualmente o governo do estado vier a decretar algum outro estado de calamidade.
E tinha mais uma terceira pergunta, né? Se a audiodescrição ou a comunicação em Libras precisa acontecer para a transmissão de vídeo por internet. Olha, esse é um excelente questionamento, mas eu não tenho como responder. Porque com relação à transmissão na televisão, ela é clara, né? Só que a gente sabe, você sabe muito melhor do que eu, que a rádio e a televisão, eles são concessões públicas, né? Então, vocês têm deveres mais estritos do que as empresas de internet, os provedores de internet. Então, a ingerência pública sobre os concessionários de serviço público, ela é maior. Com relação aos provedores de internet, isso eu não tenho como responder para vocês, né? Porque como não há previsão legal, eu estaria sem, assim, eu estaria conjecturando só, né? Então, isso é uma resposta que eu não tenho, Não tem problema. felizmente. Vamos seguir com algumas perguntas. São temas, às vezes, que vão estar um pouco repetidos no que já foi apresentado, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou reforçar um pouco aqui. Tem muita demanda de pré-candidatos pedindo entrevistas. E muitas emissoras com dúvidas de como eles devem tratar esses pré-candidatos, já que, de fato, ainda não são candidatos. Temos orientado eles a fazerem isso de forma isonômica, ou seja, avisar todos que são pré-candidatos que a rádio está realizando uma série de entrevistas com possíveis candidatos, com esses pré-candidatos. Realizando isso e dando essa comunicação ampla, é possível fazer essas entrevistas desde que respeitem o mesmo tempo, de que tenha uma divulgação proporcional? Olha, eu acredito que sim, porque assim, na pré-campanha é permitida as entrevista, debate, reportagem e tal. E a lei exige que tenha um tratamento isonômico, né? E como eu já mencionei antes, a gente não tem uma definição do que seja o tratamento isonômico. Então, isso vai ser por uma interpretação da rádio, uma interpretação da ACAERT, e eu acho que dessa forma que vocês estão orientando é a forma correta, porque o que se quer evitar nesse momento é que a rádio ou a emissora de TV privilegie determinado grupo político, determinado candidato. Então, seria mais ou menos fazer isso que vocês estão orientando, eu acho que está correto. Uma dúvida interessante aqui, o que a gente pode definir como um pré-candidato? Olha, qualquer um de nós aqui somos pré-candidatos, sabe? Se a gente não está com os direitos, se nós somos eleitores maiores de 18 anos, não estamos com os direitos políticos suspensos, em tese, todos nós somos pré-candidatos, né? Mas, porque qualquer um poderia ser, né? Qualquer um, no gozo dos seus direitos políticos, poderia ser pré-candidato, né? Então, mas a legislação não define isso. Então, pré-candidato é aquele que basicamente se declara, né? Pré-candidato ou que, pelo conjunto das suas atitudes, ele demonstra ter uma intenção de concorrer a um cargo público, mas não tem uma definição. Perfeito. Ex-comentaristas e ex-apresentadores e que são pré-candidatos a vereador ou prefeito, podem ser entrevistados pela emissora? Olha, eu acredito que sim, porque assim, a vedação para eles é mais, a vedação para os comunicadores, né, é que eles exerçam as atividades normais deles, né, no período de afastamento. Então, eu acredito que da mesma forma que os demais pré-candidatos, eles poderiam ter o mesmo espaço nas emissoras, né? O que se veda é que eles aproveitem do espaço que eles naturalmente têm, né, na rádio, na televisão, para promover a sua candidatura. Mas eu acredito que eles tendo o mesmo espaço que os demais pré-candidatos estão tendo, não haveria nenhuma vedação, né? É só o que eu sempre me limito a falar naquilo que está previsto na legislação, né? Porque a legislação eleitoral, ela muda muito, né? E o entendimento dos tribunais, ele muda muito. Tem um colega nossa que fala que em direito eleitoral
nem o passado é certo, né? Porque às vezes uma coisa que aconteceu na eleição lá em 2018 foi desconstituída por uma decisão do TSE agora em 2020, né? Então, eu sempre recomendo, sempre, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Mesmo quando eu estava no cartório, eu recomendava que as pessoas procurassem uma orientação de um profissional, né, de um advogado, porque realmente a legislação eleitoral, ela é intrincada, ela é complicada, mesmo para a gente que trabalha no dia a dia, né? Então, a gente entende que para quem trabalha só no período eleitoral, ela é mais ainda, né? Mas só fazendo essa... Opa, alguém desativou o seu som novamente. É, Perfeito. Não, eu acho que essa contextualização é importante e a gente está ciente dela, tá, Aline? Estamos fazendo aqui essa troca, né? Agora, saindo da figura do pré-candidato, que era comunicador, para a figura do funcionário, que não deixa de ser funcionário, não tem nenhuma pretensão política, mas ele eventualmente, por ser um locutor, é contratado para gravar spots ou material de campanha. É possível que o locutor que está no ar faça um trabalho para uma candidatura? olha, essa eu não sei responder para vocês. Eu posso me comprometo a pesquisar mais e repassar para você, Guido, depois a resposta, mas essa eu realmente não sei assim de pronto responder. Olá, boa tarde, Guido, boa tarde, Aline. Com esse assunto eu tenho uma informação aqui se vocês precisarem, tá? É o doutor Emerson que está falando, nosso Pode advogado, né, falar? doutor? Não, não, desculpa, é o Jason. Eu produzo na região norte para algumas emissoras de rádio, tá? Ah, E pelo Jason, fato de eu então eu ter. pediria a gentileza, por favor, que a gente aguardasse uma manifestação formal da Justiça com relação ao tema, pode ser? Isso, perfeito. É que inclusive foi o próprio cartório eleitoral da nossa região aqui que respondeu essa pergunta há uma semana atrás. Certo. O cartório eleitoral de qual região, por favor? Da região de São Bento do Sul. Legal. Que isso pairou bastante na eleição anterior e não foi respondido. Então a gente já buscou essa informação agora. Tá. Eu acho que a Aline pode buscar isso com o cartório e aí depois formalizar para a gente, né, Aline? Acho que seria o melhor trâmite nesse momento, para a gente não atravessar nenhuma formalidade aqui, tá, Geis? Eu agradeço a tua colaboração, pode ser? Ótimo, disponha. Obrigado, Disponha. meu caro. Vamos seguir então. Retransmitir na rádio a fala de um vereador na sessão do dia anterior, que porventura fala mal ou denigra a imagem de um prefeito ou vice-prefeito ou postulantes à reeleição. Não pode e não deve ser feito? Como é que funciona esse tipo de cobertura do dia a dia da Câmara de Vereadores, que não para, né, Aline? As atividades executivas e legislativas continuam. Uhum. Eu acho que o cuidado que as empresas elas têm que tomar de uma forma geral é de não excederem para nenhum ou nenhum outro lado, né? Então, se aquela rádio, tem rádios no interior, né, que costumam transmitir toda a programação, todas as sessões da Câmara, né, na Câmara de Vereadores. Então, em princípio, não há uma vedação, né? Eu digo em princípio, porque, claro que os excessos, eles podem ser sempre apurados, né? Então, o cuidado que se tem que ter é sempre... Alguém me desativou de Eu novo. peço que ninguém desative o som da Aline, por gentileza. Então, assim, não há vedação específica sobre esse assunto, né? Então, o cuidado que as rádios têm que ter em não privilegiar ou contra-atacar, ou atacar, digamos, um determinado grupo político, mas não há vedação na legislação. Né? Perfeito. Essa tem uma pergunta aqui que é bem curiosa, é o seguinte, tem muita gente que tem o nome dele associado a uma empresa. Então é o supermercado do Zé, é o posto do João, né, a farmácia da Aline. E esses comércios ou esses serviços, às vezes, fazem propaganda nas emissoras de rádio.
E, porventura, uma figura dessa pode ser candidato às eleições. Como é que funciona do ponto de vista da propaganda paga do estabelecimento comercial? Ela pode continuar ou não? Do mesmo modo, nesse ponto, assim, não, eu desconheço uma legislação específica com relação a isso. Se fosse eu, dono do estabelecimento, eu candidata, eu não faria, né? Para evitar que houvesse uma brecha para se alegarem que eu estivesse fazendo uma campanha irregular, né? Mas não há uma legislação específica sobre isso. Se eu fosse uma advogada, por exemplo, e me perguntassem, eu iria recomendar que não fosse feita, né? Para evitar algum problema. Afinal de contas, são só 45 dias, né? Dá para ficar sem fazer propaganda na rádio. Perfeito. Voltou uma pergunta aqui sobre debate. A emissora ela tem a prerrogativa de definir as datas para a realização dos debates e um candidato pode impor não aceitar ou não querer uma determinada data? Como é que você entende isso, Aline? Olha, a regra dos debates é que ele seja acordado entre a pessoa jurídica que está promovendo e os partidos e coligações ali concorrentes ao pleito, né? Então, não havendo consenso entre as regras do debate, dia, data, local, a decisão pode ser tomada por 2/3 dos participantes, né? E é claro que esse candidato ou esse partido que se sentir prejudicado, ele pode recorrer à Justiça Eleitoral para contestar os termos desse debate. Que, em regra, o debate, onde não há nenhum problema, o debate acertado entre a emissora, os candidatos, os partidos, a Justiça Eleitoral não vai intervir nesse debate. Eles só vão comunicar à Justiça Eleitoral a realização daquele debate, para que a gente dê publicidade, né, que é importante. E é só isso, a Justiça Eleitoral não faz mais nada. O juiz eleitoral recebe aquela comunicação de debate, arquiva, e é isso. Se porventura alguém se sentir prejudicado, preterido no seu direito, ou for tirado do debate, ou não concordar com as regras, ele pode apresentar uma representação ao juiz eleitoral, que é quem tem competência para dirimir esses problemas, né? Perfeito. Para a gente encerrar, ainda tem várias outras perguntas, mas a gente está no nosso horário. As perguntas que não forem respondidas, a gente vai responder e encaminhar após o término. São duas últimas perguntas aqui, Aline, que eu destaco. Uma é, na ausência de um dos candidatos no debate, né? Você convida e ele não vai, o debate pode acontecer normalmente, respeitando o tempo que era dedicado ao outro candidato numa entrevista. E mais uma pergunta, em caso de cidades com candidatura única, se pode ser realizada uma entrevista com esse candidato também. Isso. A legislação prevê, no caso da ausência de um candidato, dois, tal, que não havendo debatedores, né, que a emissora pode realizar uma entrevista no tempo destinado ao debate com aquele candidato. Com relação à candidatura única, embora não haja uma regra específica sobre isso, eu acho que se pode usar a mesma lógica, né? Então, não havendo debatedores, né, no caso, poderia ser realizada uma entrevista, né, com o candidato nas mesmas, mesmos moldes, digamos assim, do debate, né, em que normalmente as questões são mais incisivas, digamos assim. Perfeito. Então, esse foi aí o nosso webinar sobre dúvidas e deveres do Rádio e da TV. Aline, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, né? Informo a todos que estão participando que a gente vai enviar a apresentação que a Aline fez, o link para assistir novamente aqui o nosso webinar e também a cartilha eleitoral da Acaerte. Então, Aline, suas considerações finais aí, já que a gente está em clima de debate, para a gente poder encerrar o nosso webinar hoje. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade, até já passou meu nervosismo aqui, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse no início,
eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da imprensa em geral, mas pelo trabalho das rádios, eu tenho um respeito muito grande pela importância que vocês têm, especialmente nas cidades menores. Vocês realmente fazem a diferença, levam a informação, orientam os eleitores, né, os cidadãos, de uma forma geral, sobre vários aspectos. Então, aqui todo o meu agradecimento, meu respeito. Tenho muitas boas lembranças da época que eu trabalhava no interior, que dava entrevista lá para as rádios, era sempre muito bacana. Eu fico à disposição de vocês. A corregedoria do TRE, ela tem a responsabilidade sobre a propaganda eleitoral. Lembro a vocês que nós temos uma limitação legal para determinadas respostas, né? A Justiça Eleitoral, ela não pode se manifestar sobre caso concreto, né? Então, muitas vezes, vocês vão receber essa resposta dos colegas que estão nos cartórios eleitorais, mas isso é uma determinação legal. Então, a gente só pode responder sobre aquilo que está na legislação, né? Então, o que foge da legislação, que pode ser matéria de discussão judicial, e servidores da Justiça Eleitoral são vedados a responder, porque na realidade a gente estaria conjecturando, digamos assim, né? Então, peço para vocês uma paciência com os nossos colegas de cartório, porque a vedação vem de cima, não é só deles. E eu agradeço novamente a oportunidade, desejo para todos um excelente trabalho nessas eleições, e saúde para todos vocês, para todos os familiares. Tá bem. Aline, muito obrigado. Dando os últimos recados, fique atento às redes sociais da Caert para saber a agenda dos próximos webinars. Na semana que vem, o CERT vai realizar um webinar, então a Caert não vai realizar nenhum evento, vai realizar só na outra semana. E lembrando mais uma vez que a gente vai mandar esse conteúdo todo pelos grupos de WhatsApp, pelas nossas redes sociais, e vamos criar em breve também um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas que eventualmente não forem esclarecidas com o nosso webinar de hoje. Uma boa tarde a todos, mais uma vez um agradecimento especial ao Tribunal Regional Eleitoral e à Aline. Até a próxima. Tchau, Até gente. mais. Obrigado. Tchau.